Todos, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. Senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos acompanha, temos o prazer de receber aqui na nossa casa hoje representantes da empresa Oi, o senhor Jaime Borim, diretor das Relações Institucionais da Oi. Então, foi um pedido do vereador Rafael Dalcin para que um convite foi estendido ao senhor Borim para que se comparecesse aqui, para a gente tentar esclarecer alguns questionamentos, alguns pontos específicos que vinham ocorrendo. Então, desta forma, convido o senhor Jaime para tomar assento aqui na mesa para nós começarmos o nosso debate aqui. Então, senhor Jaime, como já conversamos anteriormente,
nossa comunidade e como acho que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, por diversas razões, vem enfrentando alguns problemas na área de telefonia, e essa casa aqui não ficou alheia a isso, e era uma preocupação dos vereadores. Então o vereador Rafael Dalcin fez essa proposição, que foi prontamente respondida pelo senhor, em razão da agenda foi estendida para essa data, né? Mas que é bom recebê-los aqui. Então eu já passo a palavra para o vereador Rafael fazer a introdução dos motivos que levaram a essa solicitação. Depois o senhor tem até 60 minutos para fazer a explanação, explicar alguns fatos, algumas situações que ocorreram, o que for conveniente. Depois a gente abre inscrições para os vereadores que quiserem questioná-lo. O senhor tem um tempo para responder depois. Então, Rafael Dalcin, por favor. Bem, obrigado, presidente. Cumprimento os meus colegas vereadores, comunidade aqui presente. Vejo a comunidade de Arco Verde e Coblenz hoje em peso aqui nessa casa. E um cumprimento especial ao Jaime Borim, diretor de Relações Institucionais da Oi. É isso? Sr. Jaime, muito obrigado pela tua presença aqui nessa casa. Tenho certeza que esse encontro será muito importante, não só para nós, como Câmara de Vereadores, mas para a nossa comunidade. E o motivo de solicitarmos a tua visita até essa casa são as frequentes reclamações que nós ouvimos de usuários de telefonia aqui do município com relação a serviços e principalmente a falta de manutenção desses serviços ou a demora para a realização de consertos, reparos. Nós teríamos inúmeros casos para relatar aqui. Nós sabemos que a empresa Oi vem enfrentando ou enfrentou alguns problemas com relação à empresa que faz esses serviços de telefonia, com essa empresa que é terceirizada para isso, e pelo que nos passaram, pelas informações que nos chegam, parece que isso estaria sendo normalizado agora. Mas nós precisamos aqui, como representantes da comunidade, repassar isso, procurar a empresa, mostrar a insatisfação da nossa comunidade com relação à prestação desse serviço de telefonia. Como eu falei antes, eu teria vários casos para relatar. Vou citar apenas alguns que aconteceram, que eu acho que exemplificam bem esse problema. Teve até tempos atrás um comerciante que me procurou, um comerciante da comunidade de Arco Verde, trabalha com... ele faz bolos, doces, trabalha com esse serviço, não preciso citar o nome, muitos que estão aqui sabem de quem eu estou falando. Ficou mais de 20 dias esperando a empresa Oi fazer o reparo do seu telefone, e é uma pessoa que trabalha, tem um comércio, tem um estabelecimento comercial, depende do telefone para a realização dos seus serviços. Outro problema que nós tivemos, e esse assim é bem simbólico, nós ficamos por vários dias com o telefone aqui na Câmara de Vereadores, utilizando o telefone da vizinha, porque o nosso não estava funcionando. Foram vários dias, né, presidente, que isso aconteceu. Outro caso que exemplifica bem isso, para não citar outros exemplos que nós poderíamos colocar aqui. Então, Seu Jaime, agradeço a tua visita aqui nessa casa. Certamente os demais colegas, depois na oportunidade de falar, terão mais coisas para acrescentar, mas o que nós vemos aqui é uma crescente insatisfação, muitas reclamações acontecendo sobre o serviço de telefonia, e nós precisamos desse contato e desse respaldo, dessa resposta da empresa Oi sobre a situação, por que isso está acontecendo, enfim, que medidas estão sendo tomadas para resolver isso. Obrigado pela tua visita nessa casa. Obrigado, vereador. Então, o senhor Jaime, com a palavra. Está, obrigado. Ao cumprimentar o presidente Luciano Baroni e cumprimentar o proponente presidente da audiência, o Rafael Dalcin, quero cumprimentar a todas e todos aqui presentes. Obviamente nós tivemos um período bastante crítico, com um volume de reparos que jamais teríamos imaginado alcançar. Conversei com o presidente anterior à nossa visita, lá por conta do período que foi contatado para
para vir à audiência pública. Não tenho problema nenhum em vir à audiência, eu me coloquei disponível e obviamente que é importante para nós agradeço essa oportunidade, termos essa oportunidade de estarmos aqui e colocar efetivamente o que acontece, que não é um abandono, não é uma má vontade da companhia, e sim consequência de uma série de fatos que aconteceram ao mesmo tempo. Meados de final de 2013, nós iniciamos a implantação de um novo sistema de gerenciamento da operação da rede, tanto de instalações, reparos, enfim, onde o objetivo desse sistema é otimizar, facilitar e dar mais celeridade aos atendimentos de todos os tipos de solicitações, seja de reparo, transferências, instalações, enfim, o que for, de fixa, velos, internet. Infelizmente, nós seguimos até final do maio com essa implantação, e óbvio que qualquer implantação de um novo sistema tira um pouquinho da rotina, ou um pouquinho muito da rotina, porque são necessários treinamentos para os técnicos, são necessárias adequações de processos, onde o técnico passa a atuar com um PDA, que é um terminal que leva até ele online as tarefas do dia, ao invés de uma listagem em papel. Então, complica um pouco o processo até a implantação. Fim da implantação, se iniciar um período de enchentes em toda a Regional Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que começaram a prejudicar as redes, as estações. Obviamente aqui não tem muito problema de enchente, mas como as redes são integradas, eu estava conversando agora antes da audiência, o prejuízo em uma estação lá no Paraná, que prejudique a rede de backbone, que traz a comunicação até essa região toda, vem por Caxias, vem por essa região, ele pode ser lá no outro estado, o prejuízo, não necessariamente é no município. Então, foi muito forte a ação dessas enchentes, seja até nas próprias estações, obviamente, até nas redes de cabos de fibra óptica, que principalmente eles não podem umedecer, tem que ser reparados, enxugados, enfim, a rede metálica, rompimentos de cabos frequentes, enfim, uma série de situações que fizeram com que, conjugado à implantação do novo sistema, se avolumasse. Não bastasse isso, ao mesmo tempo nós tivemos uma greve de 29 dias ininterruptos da empresa terceira que nos presta o serviço desses serviços de manutenção, de reparo, de instalação, de transferência, de todos os serviços. Então, essa empresa ficou com 80% do efetivo com braços cruzados, e nós, obviamente, como contratantes, não temos ação sobre a decisão dos funcionários daquela empresa, que é uma negociação de sindicato, de proprietário da empresa com os próprios funcionários. Nós atuamos, sim, com nossas equipes, que obviamente são bem mais enxutas, mas colocamos todo o nosso efetivo, todos os técnicos que estavam coordenando aquelas ações da empresa terceirizada em ação. Não sustenta uma equipe tão grande. Hoje nós temos, só no Rio Grande do Sul, 5.570 funcionários, diretos e indiretos, mas dedicados à companhia. Então, veja que é um volume bastante grande. O efetivo da empresa terceira, ele é mais da metade desse número. Então, com 80% de braços cruzados, nós tivemos que atuar com 20% do efetivo, que não se declinou a greve, e mais os reforços de quem nós pudemos colocar. Desculpe a brincadeira, mas eu cheguei para um diretor meu, disse: eu preciso de uma caixinha de ferramentas e um pequeno curso de manutenção, que eu vou lá a campo também. Obviamente que eu não ia fazer isso, porque as atribulações são tantas que não permitiria, mas, enfim, estávamos com uma necessidade plena, muito forte.
Bom, fim do período de enchentes, obviamente ainda o Estado tem nos castigado bastante em determinados locais, e fim da greve, pela metade de julho, mais ou menos, nós começamos a atuar com toda a equipe, e aí atuando 3 turnos, finais de semana, feriados, sem descanso. Nossas equipes, as equipes terceirizadas, para recuperar pelo menos o patamar anterior. Foi uma luta bastante grande, porque junto com isso também surgem diariamente situações de rompimentos de cabos, voluntários e involuntários, seja por roubo. A fibra ótica, por exemplo, ela não tem um valor de mercado, mas os delinquentes, eles veem um cabo, eles rompem para cortar um pedaço de cabo para vender, para comprar crack, e quando vêm, eles estão rompendo o cabo de fibra ótica que não tem valor nenhum para eles. Para nós, ele é um custo altíssimo, porque eu não posso simplesmente emendar um cabo de fibra ótica. Eu tenho que substituir de uma caixa a outra. Então, ele não aceita reparo. E por um descuido de um delinquente, ao invés de roubar o cabo de metálico, que um pedaço já sustentaria o crack dele, ele rompeu uma fibra ótica sem levar nenhuma vantagem, nos gerando um prejuízo. E esse prejuízo, na verdade, ele não é só para a companhia. É em especial para a comunidade que fica sem o telefone. Recentemente, na semana passada, nós tivemos um rompimento de um cabo de 300 pares aqui próximo, que ainda estamos correndo atrás de 30 situações que estão sem comunicação em função daquele cabo. Estamos substituindo, está toda a logística formada, a equipe contratada, estamos substituindo aos poucos, mas ainda temos 30 pessoas daquelas 300 que estão sem comunicação. A companhia, como eu disse, ela não tem vantagem nenhuma ter esses problemas. Ela tem vantagem em resolver no menor tempo possível. Como eu estava comentando anteriormente também, as situações de interrupção, ela é reposicionada na fatura seguinte ou na posterior. De acordo com o ciclo, o corte de faturamento, ela é recuperar, ressarcida ao cliente. Então, basta abrir o reparo que ela tem o ressarcimento depois. Enfim, então, a empresa ela não tem um objetivo de ter essas situações pendentes. Trabalhamos forte e chegamos hoje num patamar não aceitável, porque para aqueles que estão sem a comunicação, óbvio que nunca é aceitável estar sem comunicação, mas num patamar anterior que nós estávamos, e estamos caminhando forte para agora resolver essas situações que ficaram pendentes. Eu gostaria, se fosse possível, depois identificar também aquele caso da senhora que não veio, que teve um problema, está de algum tempo já sem a comunicação, porque é o objetivo nosso conduzir. O vereador Miguel sabe que nós conduzimos pontualmente, não sei dizer, dezenas de casos que nós resolvemos. Eu queria aproveitar um gancho na questão da Câmara de Vereadores. Eu não levo essa culpa, vereador, porque efetivamente nós estivemos 3 ou 4 vezes no local e evidenciamos que o problema estava na rede interna. Outro? É outro. Bom, já resolvemos aquele caso? Já resolvemos, está certo, então tá bom. Mas nós tivemos, assim como temos outros casos de que também nós perdemos algum tempo em função dessas situações que são apontadas, e às vezes não é óbvio que eu não quero aqui estar na defensiva, dizer que não temos problemas. Óbvio que temos problemas, estamos resolvendo, estamos trabalhando fortemente para isso. Contribuindo com essa situação toda também, nós tivemos, não sei bem em que mês que foi, Ronaldo, desculpe, eu não apresentei, o Ronaldo é nosso engenheiro, gerente de operação aqui do Rio Grande do Sul, e ele comanda toda a equipe que vai a campo efetivamente, ele conhece toda a realidade. Mas a substituição dos postes de energia foi em torno de julho, agosto, acho que foi, em torno disso, né? Então, no decorrer de julho e agosto, foram substituídos mais de 100 postes de energia, e nós somos inquilinos da empresa de energia. Nós temos no contrato que a empresa deveria nos comunicar para que pudéssemos fazer uma programação e, concomitante à substituição do poste, pudéssemos reposicionar o cabeamento de telefonia que está lá. Infelizmente, nós soubemos depois,
constatando depois pela quantidade de situações que ficaram precárias em função dessa substituição. Porque, obviamente, a equipe de energia ela não tem atuação e não tem nem o conhecimento técnico para atuar nas nossas redes de comunicação. Então, ela tem efetivamente que nos comunicar e, preferencialmente, antes, para que nós possamos nos programar. Não houve essa programação, não houve essa manifestação. Descobrimos posteriormente, já montamos o projeto, já está aprovado, o Ronaldo conseguiu a aprovação desse projeto, estaremos trabalhando nas próximas semanas em toda a revisão da rede que ficou comprometida por conta dessa substituição de postes. E aqui, note-se que a grande incidência ocorre mais longe, não aqui no centro. A grande incidência da troca de postes foi mais longe do centro, e não aqui no centro. Então, aqui no centro, a rede ela está adequada, ela não tem nenhum tipo não foi apontado nenhuma situação que esteja em estado precário, fora algumas situações que nós vimos ali nos postes, que foram posicionados os cabos irregularmente, também por reposicionamento pela empresa de energia, em um formato, ela tem uma proteção na rede, que ela tem que ficar afastada do poste para evitar riscos de descarga elétrica e situações assim. Aí temos algumas situações a corrigir, sim, mas são pequenas. A grande incidência ela se dá mais nas localidades mais afastadas. Isso nós vamos estar atuando, o projeto já está aprovado, inclusive a verba. Vejam que dentro de uma companhia do nosso tamanho, não quero com isso me colocar maior que ninguém, mas temos que ter uma programação para que funcione bem, temos que ter uma programação de um ano para outro ano. E todas essas situações pontuais, elas nos tiram da programação, porque é evidente que eu preciso tirar equipes de outras ações que estão sendo feitas, até de construções de rede, de melhorias em redes, para reparar situações que não estão previstas. Então, isso também é um prejuízo para a companhia, porque eu paro uma ação que já estava programada para andar numa ação que eu tenho que projetar, que eu tenho que fazer funcionar toda a logística e chegar a concluir. Então, são N situações que se somaram. Evidentemente que agora nós estamos num patamar mais próprio para resolver todas aquelas situações que estão pendentes. A princípio seria isso, eu me coloco à disposição, eu gostaria primeiramente ouvir os vereadores e assim depois me posicionar ao final. Obrigado, Jaime. Então, conforme previsão regimental, Jaime, eu abro a inscrição para os vereadores. O vereador tem 13 minutos para fazer um questionamento, o senhor tem 5 minutos para responder, isso, de imediato para cada um. E o vereador, se entender, tem mais 2 minutos para fazer a réplica, e o senhor tem mais 5 para tentar responder o final. Então, eu abro a inscrição. Quem é que se inscreve para fazer questionamento? Pedro Gabriel, Rafael, Lourdes, Everson, Ari, Walter, ninguém mais? Vereador Davi. São esses inscritos, então? Então tá. Vereador Gabriel Canal, por favor, então, com a palavra. Sim, senhor presidente, demais colegas, pessoas que nos dão a honra de sua presença, diretor da Oi, Jaime Burim, prazer tê-lo nessa casa. Eu vou me ater mais, não aos concertos, Jaime, permite-lhe tratar assim, mas sim às novas ligações de telefone. Quando a pessoa liga lá para a Oi, naquele 10314, acho que é, né? Sim. Muito bem, faz um pedido de um telefone novo, de uma linha nova, ou da própria internet, cria a expectativa, e lá no outro lado nos prometem a ligação desse telefone em 7 dias no máximo. E isso não está acontecendo.
Ao menos aqui em Carlos Barbosa, olha, eu pedi um telefone faz mais de ano. E vai, e liga, e faz protocolo, e faz protocolo, e faz protocolo. Pedi lá para o Coblense. Aí, uns 15 dias atrás, vieram ligar meu telefone. Depois de... É mais de ano que tenho o primeiro protocolo lá. Aí chegaram, aí o número estava errado, me mandaram fazer tudo de novo, porque lá é 433, e vieram com o 461. O técnico teve lá, foi junto com ele para ligar, não, mas aqui está 461, não dá para ligar. Me mandaram fazer um outro protocolo. Liguei para lá, fiz de novo, ó, amanhã estamos aí. Já é mais de 20 dias, sumiu. Hoje liguei para Oi de novo, lá para a menina, aí liguei no 0800 285 3131. É isso, né? E aí ela me disse, olha, tem mais 18 dias, não sei, e fica assim. Eu estava no gabinete do prefeito, são tudo coisas que acontecem com todo mundo, eu só estou dando esse lado porque aconteceu comigo. Estava no gabinete do prefeito na sexta-feira numa reunião com o prefeito e veio uma ligação da menina da Oi, pedindo se ainda o prefeito gostaria de ter a internet. Fazia 1 ano que ele tinha pedido a internet. Não é porque é o prefeito ou porque é o vereador. Então isso deve acontecer com a maioria das pessoas. Quando a gente cria uma expectativa, não, em 7 dias vamos te ligar o telefone. A pessoa fica naquela ansiedade, bom, eu vou ter o serviço em 7 dias. E aí tem que ligar de novo e fala com a máquina, tudo certo. Mas e aí liga de novo, e vai 1 mês, e vai 2 meses, e vai 6 meses, e você tem a possibilidade de ligar. Esse trabalho é que eu acho que a Oi está deixando a desejar. As ligações novas. Em Coblense eu sei de vários casos lá, que pediram a ligação, telefone novo, e a promessa é para 7 dias, e isso não está acontecendo. E aqui na cidade também. E a internet também. Eu acho que aí teria que ter o bom senso de dizer, bom, você vai ter o telefone daqui 1 ano, daqui 6 meses. Mas quando cria a expectativa dos 7 dias, 14 dias que fosse, isso depois gera um desconforto, porque a pessoa conta com aquele trabalho. Gostaria que o senhor colocasse alguma coisa sobre essas novas ligações. Na verdade, vereador Gabriel, está atrelado a uma situação a outra, porque quando eu falei na empresa terceira que nos presta serviço, da amplitude de todos os serviços, sejam de reparos, instalações, enfim. Mas, obviamente, não deveria ficar 1 ano, com certeza absoluta, isso não. E esse erro, provavelmente houve um erro de input no sistema, de inclusão no sistema, que gerou com um prefixo de outra localidade que aí o técnico não tem ação no momento para fazer a instalação. Separando a questão de telefonia fixa de internet, a internet, o ADSL, na verdade, ele é uma questão comercial. Por ser uma questão comercial, ele depende da viabilidade técnica, da existência da porta disponível, porque eu posso ter internet. E aqui em Carlos Barbosa nós temos 334 portas ainda disponíveis que foi ampliado, que estão disponíveis para instalações para novas instalações. Mas no caso do prefeito, talvez, quando a menina ligou, é porque foi o momento que liberou em função de alguma ampliação que nós fizemos recentemente. Então, mas a demora nas instalações, ela também está atrelada ao mesmo caso dos reparos, porque são situações contratadas da empresa terceira e, obviamente, não tivemos esse fôlego para conduzir. Agora estamos com fôlego para andar mais depressa e para resolver essas situações como toda. Para nós, para a companhia, é evidente que qualquer nova instalação é entrada de recurso, porque nós compramos a banda, pagamos milhões só pelo direito de explorar aquela banda, investimos outros milhões, muitos, para depois começar a prestar o serviço e ter o retorno na fatura, que metade, digamos de passagem, vai para o cofre do governo federal, metade da fatura. Então veja que qualquer nova instalação para nós é bem-vinda, porque ajuda em todo esse custo inicial lá de compra do direito de uso, do próprio investimento, enfim.
dilui para que as faturas se mantenham sempre num patamar aceitável para o bolso de cada um. Então, desde CRT, Brasil Telecom, Oi, sempre primamos para que as faturas caibam dentro do bolso de cada um. Por isso que a expansão ela acontece também de acordo com a viabilidade, óbvio, e a possibilidade, para que não se alterem os valores de tarifa. Porque no momento que eu posso fazer uma expansão e de repente ir lá para a Anatel solicitar um valor, ampliação também do valor. Não é o objetivo da companhia. O objetivo da companhia é manter que aquele faturamento caiba no bolso de cada um. Então, em resumo, está atrelado à mesma situação que de agora em diante tendemos a conduzir de forma mais rápida. Vencidos todas essas situações, tendemos a conduzir de forma mais rápida. Ok, muito obrigado. Também gostaria de colocar sobre a linha Koblenz, que lá o registro é Vila Koblenz, Arco Verde. Há uns anos atrás, aquela linha, quando foi colocada, foi uma associação em conjunto com o município e fizeram a obra por si próprio. Aí a manutenção era dada, Agostinho pode até me ajudar se eu errar, a manutenção era dada pelos próprios moradores lá, contratavam alguém e esse alguém dava a manutenção para o telefone de lá, para essa central, esse deslocamento para Vila Koblenz. E aí foi feito uma reunião lá com o pessoal da Oi, até fui eu que participei, na época era o seu Pedro de Bento Gonçalves, e se fez a doação para a Oi, dessa rede toda. E aí é que começou os problemas. Porque o técnico vem, aí ele vai até um certo ponto do cabo, que é até a comunidade, eu acho até o ginásio, né, Agostinho? E dali para adiante que não pode. Então tá lá o cara lá, que tem um cara que entende um pouquinho, pega a escada nas costas e vai arrumar o telefone. Tem uma senhora lá que acho que ficou 6, 7 meses com doença em casa e sem telefone. Isso também é já que o senhor está aí, eu gostaria que o senhor ficasse sabendo, porque foi doado toda a rede, toda a documentação foi feita, todos os proprietários assinaram e doaram para a Oi. E não está se fazendo a manutenção. De repente seja por causa disso também, né? De repente agora melhore. Esperamos que sim, né? Porque tem gente que... Lá estragou o telefone, no mínimo 30 dias ou 60 dias para ser consertado. De repente melhore junto com o que o senhor explicou. Muito obrigado. Nós só vamos precisar entender, depois vamos conduzir e entender bem aquela situação, porque temos uma situação que... Dentro da obrigação da Anatel, temos a área de tarifação básica e fora da área de tarifação básica. Onde a área de tarifação básica, como concessionária de telefonia fixa, nós somos obrigados a nos estabelecer onde tem um conglomerado de habitantes de 100 habitantes, que não distem de 50 metros, temos que estar lá com um TUP, que é o conhecido orelhão. Onde esse conglomerado é superior a 300 habitantes, nós somos obrigados a nos estabelecer com telefonia fixa individual na residência de cada um que quiser contratar, evidentemente. Essa é a área de tarifação básica. Estando fora dessa área da tarifação básica, ela está numa rede FATB que nós chamamos, ela está por conta, digamos, de quem das comunidades que se reúnem, fazem uma rede. Antigamente era comum fazer isso, reunir a comunidade, participação do prefeito, participação de empresas, e formavam a rede para que nós alcançássemos com a comunicação. Mas aquela rede é uma propriedade particular, a exemplo da instalação interna na residência, que cada um é responsável pela sua rede. E aí nós não podemos atuar. Não podemos atuar. Está fora da nossa obrigação e nós não podemos atuar. Tem esse conceito. Evidentemente que em algumas situações nós atuamos pelo risco, por alguma situação, atuamos, vamos lá, reparamos. Não substituímos a rede porque não é propriedade da companhia, mas reparamos algumas redes FATB. Vamos precisar entender lá, Koblenz, como é que foi esse acordo e o que foi feito, porque possivelmente tenha sido doado até a estação e dali a distribuição de cada um fica por conta.
vamos ter que entender. Vamos ter que entender e conduzir. Obviamente que está apontado aqui, vou conduzir. Ok, muito obrigado. Ok. Obrigado, vereador. Obrigado, Jaime. Próximo inscrito, vereador Rafael Dalcin. Obrigado, presidente. Mais uma vez, agradeço, Jaime, pelas tuas explanações. Nós sabemos que hoje o serviço de telefonia ele é fundamental, é uma necessidade básica das pessoas e, por mais que a empresa fale que faça o ressarcimento quando o telefone não funciona, o ressarcimento da tarifa, nós sabemos que a falta desse serviço muitas vezes gera prejuízos incalculáveis, principalmente quando nós falarmos no estabelecimento comercial, de uma empresa, de alguém que depende dessa linha para exercer a sua atividade. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo agora, até nos questionamentos. Até eu tinha elaborado aqui uma pergunta bem próxima ao que o vereador Gabriel abordou, e até eu gostaria de ver se vocês têm alguns números para nos repassar. Principalmente com relação ao atendimento de protocolos para abertura de novas linhas, que o vereador Gabriel solicitou, também com relação a reparos. Não sei se vocês têm hoje para nos passar a previsão que existe para o atendimento desses protocolos. Nós sabemos que existe uma previsão legal, só que, na realidade, nós sabemos que esse prazo é outro. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, esses prazos não são cumpridos. E também, se tiver aqui agora à disposição a quantidade de protocolos que continuam pendentes aqui no nosso município. Sabemos que são várias reclamações, várias pessoas nos procuram. Se tem algum número para nos repassar. Se tiver isso no momento, acho que ajudaria bastante aqui para o nosso debate e para que nós possamos dar um retorno positivo dessa visita aqui nessa casa. Vereador Rafael, em relação à quantidade de protocolos, hoje nós estamos para reparos em torno de 55 reparos em aberto, mas vejam que, como disse anteriormente, nós temos N situações que provocam isso. 30 ou 31 desses são efetivamente pelo cabo de fibra ótica rompido na semana passada. Então estaríamos com um número bastante reduzido. Óbvio que não é o nosso objetivo ter nenhum reparo em aberto, mas seriam em torno de, então, 20 e poucos reparos em aberto. Não fosse o incidente da semana passada. Em relação a instalações, nós progredimos bastante e trabalhamos fortemente principalmente nos últimos dias, e reduziu para em torno de 50, 60, 61 novas instalações que estão pendentes, e óbvio que isso é dinheiro para a companhia. São 61 faturas que eu deixo de receber o mês que vem. Então, é interesse nosso, sim, colocar tudo isso em dia. Em relação à necessidade das telecomunicações, hoje eu diria, e sem risco de errar, que é o setor mais básico de todos os setores, seja de educação, seja de saúde, seja de segurança, seja qual for o setor. Por quê? Com a comunicação você consegue fazer. Sem ela, você não consegue fazer. Nós estamos bem cientes dessa questão e sabemos bastante, temos bem presente a nossa função, além de empresários, obviamente. Não que eu seja empresário, eu sou empregado, gente. Mas empresários, temos a convicção de que a nossa atividade ela é muito social, ela é voltada ao social, porque tudo gira em torno da comunicação hoje. Sem ela não dá para fazer. Saúde não dá para fazer. Eu vou contar um breve fato só para ilustrar rapidamente. Quando houve aquele infeliz caso lá em Santa Maria, do incêndio na Boate Kiss, foram muitas as mortes, mas muitas foram evitadas, porque imediatamente que nós soubemos e sabíamos que lá se concentrariam muitas pessoas, instalamos 2 CAL móveis. CAL móveis são antenas móveis para comunicação, para ampliar a comunicação lá próxima. Obviamente, a legislação lá de Santa Maria permitiu. Nós instalamos essas 2 CALs, os médicos se comunicaram com o mundo
especialmente com a Argentina, que teve uma situação parecida. Então eles tiveram a oportunidade de colocar os equipamentos deles em conexão e possibilitou que eles entendessem como conduzir. Então, muitas vidas foram salvas ali. Isso que eu digo, é mais importante que a saúde, porque não houvesse essa situação lá, a possibilidade de estar lá com a comunicação, muitas outras vidas teriam sido perdidas. Nós entendemos muito essa nossa função social acima de tudo, e nós estamos voltados a transformá-la cada vez mais melhor. A exemplo disso, aqui em Carlos Barbosa, não estaríamos ainda com a obrigação em Anatel. Eu não gosto muito do termo obrigação, não pela palavra obrigação em si, porque nós sempre perseguimos além da obrigação. Mas aqui em Carlos Barbosa estaria previsto para 2015 a telefonia móvel, 2016, a telefonia móvel. Estamos desde 2010. 2010, temos 2G, cobertura em toda a área urbana, 100% da área urbana, e 3G, 80% da área urbana em 3G, que é a terceira geração com uma velocidade melhor de comunicação, de dados. GSM completa, voz, né, 100% da área urbana, e a obrigação para os municípios que deveria estar instalada, a obrigação é de, no mínimo, 80% da área urbana. A área rural ela não foi contemplada ainda pela Anatel, obviamente pelo custo-benefício, enfim, por toda essa situação. Mas para vocês terem uma ideia que nós estamos preocupados, estamos muito interessados em expandir cada vez mais. Estamos aqui com telefonia 2G e 3G dentro da cidade de Carlos Barbosa com um bom funcionamento. Obrigado, presidente. Se me permite, Jaime, só apenas fazer um acréscimo à tua colocação quanto ao serviço de 100% de telefonia móvel na área urbana do município. Nós temos um caso, que é até da comunidade de Arco Verde, que é a área urbana e até o momento não tem esse serviço de telefonia móvel, lá não pega celular. Então, só para fazer também aqui esse acréscimo, se me permite, só vou acrescentar mais um ponto. Eu preciso aqui fazer uma reclamação, eu gostaria que encaminhasse isso ao setor responsável com relação ao teleatendimento prestado pela operadora. Aconteceu uma situação comigo, vou até relatar, porque eu gostaria que ninguém passasse por esse constrangimento. Tempos atrás, na minha empresa, eu recebi 3 cartões de celular, 3 chips de celular, sem pedir. A empresa, a Oi, enviou para a loja. Comecei a receber, tempos depois, as faturas desses cartões, desses chips, desses números de celular. Entrei em contato com a operadora solicitando o cancelamento desse serviço. Inúmeras vezes tentei isso, fui repassado para vários setores, ninguém cancelou. Até em um momento disseram que eu precisaria até pagar uma multa para cancelar uma coisa que eu nem havia pedido, serviço que eu nem havia solicitado. Para resolver a situação, precisei entrar em contato com a Anatel, e aí sim, em torno de 5 dias, foi resolvido o problema. Então, Jaime, eu não entendo por que nós precisamos chegar nesse ponto de ter que entrar em contato com a Anatel, solicitar via Anatel, quando isso poderia ser facilmente resolvido dentro da operadora. Hoje, isso não sou só eu, é uma reclamação geral, esse serviço de teleatendimento prestado pela companhia. Hoje é um caos nós ligarmos solicitando qualquer serviço, reclamação, reparo, principalmente cancelamento de algum serviço. É um caos fazer isso. Eu não desejo esse castigo de ter que ligar para o telemarketing para ninguém, do jeito que funciona hoje. Então, se pudessem melhorar isso, esse atendimento que é prestado para a população, e até, só para finalizar, presidente, eu gostaria de ver da possibilidade de nós colocarmos aqui em Carlos Barbosa um posto, um escritório de atendimento da Oi. Eu acho que facilitaria bastante esse contato com a comunidade. Primeiramente, vereador Rafael, a Arco Verde, quando eu falo área urbana e entendido pela Anatel,
para estabelecer as obrigações, a área urbana é do distrito sede do município. Desculpe, eu não coloquei dessa forma, mas é do distrito sede do município. Então, mesmo que seja conceituado pelo município a abrangência da área urbana, absorvendo todas as comunidades, o que vale para a Anatel é o distrito sede mesmo, é Carlos Barbosa, o distrito sede daqui de Carlos Barbosa. Então, ele não alcança Arco Verde. A nossa intenção é, assim como nós atendemos Carlos Barbosa, atender Arco Verde, as outras comunidades que aqui estão presentes, e, enfim, todos. Mas, evidentemente, que isso ele vai numa questão de maturação, de projetos, enfim, de ampliação a futura, que não tem mais volta. A telecomunicação ela tende a crescer, só crescer. Ela não tem como mais voltar atrás, não tem mais como parar. Ela não tem mais essa chance de não haver a comunicação. Ela tende só a crescer. E lá nós também estaremos. A questão do call center. Vamos separar o call center em duas funções. O call center de solicitações de reparos, serviços de instalação de transferências, e o call center que vende. Obviamente, todas as nossas empresas terceirizadas, nós firmamos um contrato de que a empresa e todos os funcionários delas estão regidos pelo mesmo código de ética que qualquer um dos nossos funcionários e nós funcionários da Oi. Mas, infelizmente, tem pessoas boas em qualquer lugar e tem pessoas más em qualquer lugar, de má fé ou que conduzem de uma forma não indevida, digamos assim. Na questão da venda indevida, nós tivemos incidência e as empresas são descredenciadas. Os funcionários são penalizados. E esses funcionários atribuíram a você um chip lá, ou 3 chips dentro de um plano que você não queria. Veja que para a companhia isso é prejudicial, porque acaba que você se estressa tanto e vai cancelar até o que você já tinha. Para nós não tem nada de positivo. Nós penalizamos essas empresas que fogem à curva certa de funcionamento da companhia. Mas sempre tem pessoas que conduzem de uma forma indevida. A questão do cancelamento, aí quando foi feita a solicitação de cancelamento, entra no call center de reparos, instalações, transferências, que aí lá eles enxergam o plano que foi vendido pela pessoa indevidamente, enxergam o plano e um período de fidelidade àquele plano. Cancelar antes daquele período, seja 6 meses, 12 meses, significa pagar uma multa X que já está estabelecida num contrato prévio quando é aderido adequadamente ao plano. Então, conscientemente ao plano. Não nesse caso daqui. Por isso que quando foi ativado a Anatel, se esse caso tivesse chegado a mim, teria resolvido na hora, porque eu teria entendido que foi uma venda indevida e teria conduzido, inclusive penalizando quem a fez. Como foi para a Anatel, também foi resolvido da mesma forma, porque foi nos internalizado através, está sob minha competência também atender a fiscalização da Anatel no Rio Grande do Sul, e lá com certeza eu recebi a sua reclamação e conduzi. Poderia ter sido diretamente como você disse. Temos conduzido N casos, o vereador Miguel, que foi o mais atuante nesse sentido, a Thaís, se não me engano, daqui da Câmara também me conduziu muitas questões. Temos tratado pontualmente essas situações. Óbvio que não é lucro para a companhia, por isso que eu digo, não tem, a companhia não tem objetivo nenhum em manter essas situações assim. A questão do call center hoje ela é uma realidade mundial. Então não tem como fugir disso. Veja que nem eu nem os senhores gostariam de enfrentar uma fila se eu instalasse lojas para atendimento aqui na população de 25 mil habitantes. Tenho quase que metade da população como clientes. Imagine as filas que se formariam em função de solicitações, mesmo de reparo de novas instalações, de qualquer informação. Se eu fizer isso, eu vou tirar a liberdade de cada um de nós
de pegar em qualquer horário que eu esteja fazendo uma atividade física que seja, lá na esteira, põe o celular em viva voz e contata lá com o 0800 e vai tratando do assunto. Entende? Então, tem uma facilidade em torno do funcionamento de call center. Obviamente que também tem situações que, para a companhia, o ideal é que o cliente reclama, o cliente pede uma informação e isso seja prestado nos primeiros segundos e que libere o posto para atender outra solicitação. Temos hoje 31 mil, rapidamente, temos hoje 31 mil posições de call center que nós treinamos diariamente. O que acontece também? Não é estar na defensiva, mas o que acontece muito com isso? As empresas no mercado conhecem que a atividade de call center é muito intensa e a pessoa lá de call center, quando ela é treinada, ela sai apta a assumir qualquer responsabilidade. Frequentemente as empresas buscam. Eu tenho que iniciar de novo o processo. Então, diariamente eu tenho pessoas em treinamento. Diariamente, inclusive aquelas pessoas treinadas são treinadas, retreinadas e mostrado. Mas, evidentemente, com uma quantidade... E evoluímos muito, porque o início dessa estruturação ela foi muito cruel. Hoje ela está mais... Hoje você consegue, em qualquer horário, fazer. Óbvio que, diante da quantidade de demandas, nos últimos meses foi bastante complicado. Tendemos a melhorar. Obrigado. Jaime, mesmo tempo passado, eu entendi que seria oportuno ele concluir o raciocínio, né? E a explicação. Próxima escrita, vereadora Lourdes. Sim, presidente, colegas vereadores, imprensa, a comunidade de Arco Verde que se faz presente aqui e o público que sempre acompanha os nossos trabalhos. Quero cumprimentar o senhor Jaime também, agradecer a sua presença aqui nessa casa. A gente, ouvindo o senhor fazendo suas explanações, a gente sabe que realmente o problema está aí, o problema se tem e vai se ter isso continuamente, né, porque a gente não consegue, mas nós, como vereadores e como representantes da comunidade, a gente sabe o quanto as pessoas nos procuram e o quanto as pessoas nos relatam situações que a gente sabe que dá para serem saneadas e dá para serem resolvidas. Eu acho que, assim, hoje, para a gente ter um contato com a Oi e ter uma informação que ela realmente seja verdadeira e que a gente possa acreditar, está difícil. Porque a gente, hoje, para conseguir uma ligação, é passada, muitas vezes, a 7, 8 pessoas, aonde aconteceu comigo mesmo, com um plano da internet que eu tinha de uma outra operadora, e me ofereceram esse plano. Não, se você quiser, em 7 dias a gente faz. Eu tenho 2 filhas fazendo faculdade que necessitam da internet, e a gente desfez o plano que se tinha, esperando que a Oi realmente, em 7 dias, viesse fazer essa instalação, e até hoje eu estou esperando. Então, assim, são situações que não é só comigo, são situações, como colegas já relataram, de várias famílias que nos procurem em relação a isso. E o que mais chateia as pessoas é exatamente a situação de tu pegar um telefone e, às vezes, até por uma falta de assistência, tu ter que passar para 4, 5 pessoas. A gente sabe, como o senhor já disse, são pessoas terceirizadas, são pessoas que estão, muitas vezes, até em treinamento, mas o consumidor, eu que tenho a minha fatura no final do mês e tenho que pagar, eu preciso de um respaldo e eu preciso saber algo que a empresa tem obrigação de me passar. Não é estar diante de um problema e daqui 7 dias a gente resolve e a situação não é resolvida nunca. Então, eu gostaria de saber de que forma vocês podem fazer com que isso não aconteça tão frequentemente aos usuários da Oi. Vereadora Lourdes, como eu disse anteriormente, a tendência agora de estar se retomando com uma velocidade um pouco maior, e evidentemente que o call center não é diferente, porque nessa incidência de fatos tão grande, de números de solicitações tão grande, o call center foi
assoberbado também de ligações, cresceu o número e agora tende a ir para um patamar mais normal e a própria informação ela ser mais precisa. Na questão de planos, informações básicas, nós temos no site muitas informações que elas são pouco exploradas, talvez, que poderiam também ajudar. Obviamente que não o caso de uma instalação nova, que é efetivamente necessário abrir um protocolo de instalação. Mas, a exemplo de como escolher o plano, ali tem informações precisas, até simulações de qual o melhor plano para mim. Eu tenho 2 filhas na faculdade, eu preciso de internet para consultar XYZ, eu preciso de comunicação, de voz, de celular, enfim. Ali dá para compor um plano mais aceitável. Então, facilita a vida, porque não sobrecarrega a informação. Nós temos situações de ficar muito tempo para que as pessoas passem as informações que poderiam ser consultadas na internet. Não digo que seja o seu caso, porque evidentemente já tinha sido apresentado e já tinha sido entendido o que seria para instalar. Na questão de agilidade, vamos estar progredindo agora progressivamente, óbvio, pela retomada da regularidade. Vamos estar progredindo nisso. Os prazos estabelecidos, não foram obedecidos os prazos nesse período em função de todas as situações que foram apresentadas, e essa é a tendência de nós estarmos nos adequando em função de voltar à normalidade. Estamos, inclusive, só para complementar, na parte de operação, estamos numa ampla contratação para dar um reforço às equipes e dar um avanço maior ainda nessa situação como um todo, né? Seja de reparo, instalação, enfim, transferências, o que tiver de pendências. Ok, Jaime, mas assim, ó, o que eu quero colocar é o seguinte: a gente fez uma negociação, né, através de um atendente de vocês, que ficou tudo certo, de que em 7 dias isso estaria concretizado. Então, eu quero só dizer que a gente não pode, o usuário não pode ficar vivendo de promessas, né? Seria nessa linha que teria que ver também, porque eu tenho certeza que, assim como aconteceu comigo, vai acontecer, ou aconteceu com várias pessoas. Mas, de qualquer forma, agradeço a sua presença, né? E tenho certeza que, diante de todas as colocações aqui, algo vai ser feito por nós, principalmente aqui, Carlos Barbosa, Coblenz e Arco Verde, que tanto necessitam desses serviços. Obrigada. Ok, vereadora, nós estamos apontando, ao final, se houver a possibilidade também, posterior à audiência, se houver a possibilidade de... Fica gravado, né, a audiência. Se houver a possibilidade da assessoria levantar essas questões como um todo mais precisamente e aí contribuir até com a identificação de endereço, para nós seria bastante interessante, porque aí fazemos uma verificação completa de tudo que foi dito e apontado aqui. Obrigado, vereadora. Obrigado, Jaime. Próximo, Valmor da Rocha. Sim, senhor presidente. Comunidade de Arco Verde, que nos honra com a sua presença. Imprensa escrita e falada. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Jaime. Eu e a vereadora Lourdinha, até ela falou bem, a gente estava conversando sobre o mau atendimento na central. Por que tanta enrolação lá na central, quando a gente liga para fazer alguma reclamação, algum pedido, seja de cancelamento ou seja para conserto de linhas, que a gente aqui em Carlos Barbosa, aqui dentro do município, a gente tem muitas pessoas com problema no telefone, inclusive lá em casa, tem dias que eu tenho telefone, dias que eu não tenho. Então, é um verdadeiro caos. A gente liga, um atendente vai passando para o outro, e o outro vai passando para o outro. Na verdade, o que a gente sente é que eles estão tentando fazer com que a gente desista e desliga o telefone, e muitas vezes é o que acontece com muita gente. Tem poucas pessoas que não se irritam e acabam desligando o telefone e tendo que perder, no outro dia,
algum tempo para fazer o novo pedido, a nova reclamação e tentar ser atendido. Agora, quando chega o final do mês, certamente, se alguém deixar de pagar a fatura, acaba no Serasa ou recebe várias ligações de cobrança. Então, eu queria que o senhor me respondesse. A outra questão que o senhor passou é que a empresa é uma terceirizada, que hoje faz. Mas, então, o que eu sinto assim, essa empresa, quando foi contratada, ou ela não tinha técnicos o suficiente para manter a nossa telefonia em dia, ou quando contrataram essa empresa, ela não estava capacitada a prestar o serviço que a população em geral necessita. Desculpe, vereador Valmor. Primeiramente, a questão do call center. Como eu disse, a companhia não ganha quando o call center não funciona direito. Porque o melhor dos mundos é que o atendente atenda a ligação, ouça a reclamação e, no menor número de segundos possíveis, dar a solução e finalizar, para partir para outra situação, enfim. Infelizmente, tem situações que no call center ela se estende. Tem pessoas que atendem de forma mais rápida, outras de forma mais demorada. E tem pessoas que trabalham bem e outras que às vezes até não têm boa fé. Peço desculpas se nesses casos, tem alguns casos pontuais e realmente nós precisamos entender esses casos pontuais, porque não é normal ficar 1 hora no telefone para resolver um problema. Eu como institucional do Rio Grande do Sul, eu estou sujeito ao mesmo tratamento, eu também tenho que conduzir as minhas situações através do call center, e eu tive uma situação no mês passado que, óbvio, eu coloquei no Viva Voz, preparado para esperar muito tempo, e fui surpreendido. Em 10 minutos eu estava com a situação resolvida. O ideal é isso, que 1 minuto, 10 minutos, 30 segundos, depende das informações necessárias, seja resolvido. E não enrolar. Qual o objetivo da companhia? Enrolar o cliente para que ele desista. Ele vai desistir da companhia. Não é o objetivo da companhia. Então, nós estamos permanentemente treinando o call center para que não aconteça isso. A situação da empresa terceirizada, na verdade, se ela tinha técnicos suficientes ou estava capacitada, sim, ela passou por um processo seletivo para se eleger ao serviço da companhia. Só que, óbvio, que tiveram todas essas situações de mudança de processos, de enchentes, de greves da própria companhia, dos técnicos, que prejudicaram grandemente. E aí prejudicaram, inclusive, aquela empresa que foi contratada para prestar os serviços, que com 20% não deu conta. Mas, enfim, como eu disse, retomada a situação nos patamares anteriores, agora tendemos a crescer para que dê conta, e é evidente que estamos reforçando em número de técnicos também para que se possa dar vazão a todas essas reclamações que estão em aberto. Em todos os municípios do Rio Grande do Sul, são 497 que nós estamos presentes em todos eles. Conduzimos aí a comunicação de voz, tanto de internet, móvel, fixa, Oi TV, enfim, de todos os serviços. Então, para todos esses serviços, a empresa terceirizada foi conceituada que ela tem a capacidade de atender. Mas, enfim, estamos, inclusive, reforçando o número de técnicos para que se dê maior vazão a essas situações. Okay. Não sei se foi claro. Sim, foi claro. Bom, eu, como cidadão que também ocupo a telefonia, vou ter que torcer e acreditar que realmente, futuramente, a gente vai ter uma telefonia como o povo e como nós precisamos ter, né? Porque a nossa conta, a gente sabe, eu sou claro, objetivo, gosto de dizer, a nossa conta no final do mês nós temos que pagar e a gente procura cumprir, esperamos que a empresa também
faça o seu trabalho, né? E quando eu disse que a gente, muitas vezes, o povo é enrolado quando liga para a central, tem pessoas boas, pessoas más, concordo com o senhor Jaime, mas, olha, a maioria, né? Se tu ligar para 7 pessoas, uma passa para outra e muitas vezes a gente acaba desistindo, né? E desligando o telefone. Mas eu vou torcer para que venha a melhorar. A tendência é aperfeiçoarmos cada vez mais, inclusive atendimento. A companhia ela está prevendo um novo CRM, que é um centro de relacionamento com o cliente, prevendo também todas essas situações e também prevendo atuações online, que se faça via site, muitas coisas que se faz, acrescentar no site, muitas ações que aí desonera também a parte e é mais preciso na resposta ao cliente, porque o cliente vai buscar exatamente a informação que ele precisa. Obviamente o call center, como ele tem toda uma gama de serviços a prestar, ele passa por uma série de numerozinhos naquela central até chegar ao objetivo do cliente. Então isso é desgastante, mas enfim, é uma forma de dar uma fachada de atendimento para que cada um tenha acesso ao seu serviço e que não fique nenhum de fora. Mas tendemos a aperfeiçoar isso cada vez mais, sim. Obrigado, vereador. Obrigado, Jaime. Próximo inscrito, vereador Everson Kirsch. Sim, presidente, colegas vereadores, público aqui presente, em especial o pessoal de Arco Verde e Coblenz, que prestigia a sessão. Tenho que fazer referência aqui também ao colega Miguel, que mesmo de licença está preocupado e está aqui hoje participando da sessão. E também ao vereador do município de Barão, Dalcir Eblin, até porque acredito que lá em Barão sofram problemas semelhantes aos nossos aqui do município de Carlos Barbosa. Também fazer uma referência ao Jaime, que hoje atendeu o nosso pedido e veio até a Câmara de Vereadores para conversar um pouco e também ouvir um pouco, né, Jaime, das nossas reivindicações, que são muitas. Não dá para negar que esse assunto é recorrente, não é de hoje. Eu estou aqui há 1 ano e 9 meses como vereador e nesse período que eu estou aqui, costumeiramente, voltamos a tocar nesse assunto da falta de qualidade na telefonia. No momento que foi noticiado que o senhor viria para cá hoje, começaram a chover ligações, mensagens, e-mails, enfim, para trazer exemplos práticos de problemas que ocorrem na cidade. E são problemas dos mais variados, desde internet lenta, falta de sinal no telefone com muito ruído, e, consequentemente, falta de qualidade na ligação, né? E isso de vários bairros, várias ruas. Cito aqui, por exemplo, Rua Portugal, Polônia, no bairro Ponte Seca, Rua Pedro Guerra, no bairro Aurora. Recebi uma ligação hoje à tarde também do bairro Triângulo, bairro Vila Nova. São de vários lugares e vários tipos de reclamações. Uma outra moça me ligou que no sábado tentou fazer um protocolo de um serviço e passou por 7 atendentes até conseguir efetivar o pedido dela. Então, o problema é recorrente e até, inclusive, quanto a isso, no mês de março, estivemos em Brasília, eu e 2 colegas de Barão, inclusive o vereador Dalcir Eblin estava junto também, e já naquela época protocolamos na Anatel, que é a agência reguladora do serviço de telefonia, uma queixa das más condições, com protocolos em anexo, com explicações, com fotos de vários casos. Inclusive, me lembro aqui de referente a Canoinhas, lá em Coblenz, que tem os fios todos caídos há muito e muito, muito tempo, e entre outros vários fatos, né? Então, a situação não é de hoje. E o senhor me perdoe, mas quando você se coloca à disposição para prestar um serviço, você tem que ter o suporte técnico para oferecer o serviço com qualidade, né? Como vão fazer? Acho que não cabe a nós ou à população explicar. Isso é um problema da companhia que deve dar um atendimento digno ao seu usuário. Então, vocês têm que se qualificar e resolver quanto antes os problemas. Outra coisa que quero que o senhor fale também, que acho que é pouco divulgado, até gostaria de saber mais sobre isso, diz respeito à restituição de valores quando o serviço está suspenso ou está faltando por algum motivo. Vereador Everson, a instabilidade de internet
e telefones com ruídos é característico de redes que estão digamos, em situação precária. E como eu citei anteriormente, nós tivemos a substituição de mais de uma centena de postes, especialmente nessas localidades mais afastadas que você citou, de que houveram as manifestações. Acreditamos que após o projeto concluído, estejamos com a qualidade necessária, tanto na internet quanto na telefonia, que aí, posterior a isso, eu não tenho prazo aqui de execução ainda. O projeto já está aprovado, está alinhado, mas não temos o prazo de execução ainda. Mas vamos brevemente estar com isso já conduzindo e finalizando. Após isso, nós poderemos ver, digamos, se tem alguma situação pontual que tenha restado, nós tratamos, e eu me coloco à disposição, presidente, de todos os casos que estejam relacionados aqui à Câmara, pode conduzir para o meu e-mail, assim como eu tenho feito com o vereador Miguel, me coloco à sua disposição para que sejam encaminhados e tomamos as devidas providências. Mas acredito que seja resolvido, sim, com essa adequação da rede, porque é característico, óbvio, de uma rede em má situação, digamos, que ela esteja despencada ou alguma coisa tenha acontecido com ela. Em relação à restituição de valores, no momento da ocorrência, obviamente é solicitado um protocolo. Eu peço a gentileza dos senhores guardarem esse número, porque esse número é que vai fazer valer essa restituição. A partir do momento que é registrado o protocolo, ele entra na questão de atendimento. Se ele fica 10 dias sem funcionamento, aqueles 10 dias são ressarcidos na conta seguinte ou na posterior, de acordo com o ciclo de faturamento. Nós temos 6 ciclos de faturamento na companhia, então depende do dia de corte da fatura para a emissão do faturamento, ele pode entrar ressarcimento na conta seguinte ou no mês posterior. Nos 2 meses seguintes, ele é ressarcido mediante a abertura do protocolo, solicitando o reparo e anunciando o não funcionamento. Então, essa é a regra que vale para o ressarcimento. E o atendimento digno, óbvio que nós entendemos e queremos muito que cada um tenha o melhor atendimento, seja no bolso, com o celular, seja na sua casa, na casa de cada um, o melhor atendimento. É o objetivo da companhia. Distorções, óbvio que nós precisamos corrigir, e é bom ter esse bate-papo. Agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo e conhecendo a realidade de cada lugar. Pontualmente, situações críticas nós conduzimos pessoalmente, inclusive. Então, o objetivo da companhia é esse, dar um atendimento digno a cada cliente, porque senão esse cliente passa amanhã a não ser meu cliente. Nenhuma empresa quer que o cliente seja mal atendido, quer que tenha um atendente que atenda mal, que passe por 7 atendentes, enfim. Evidentemente, tem situações que não são entendidas pelo atendente, ou de repente pode ter alguma informação que ela dada de uma forma diferente, que o atendente não entendeu, vai passando, enfim. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que o atendente que atender o call center já dê a solução ao cliente. Dentro daquelas situações que são pontuadas lá com numeração, para acessar exatamente a necessidade do cliente, porque essa parte automática ela é muito importante também para dar o rumo certo, para que caia na pessoa certa, ou nos PAs que estão dedicados àquele atendimento específico. Se eu tenho um problema de qualidade de internet no meu Velux, é diferente de um local que vai atender a qualidade de sinal da móvel. Enfim, então, para dar uma orientação, é importante aquela parte eletrônica inicial e seguir aquele fluxo. E depois, quando cai no atendente, o objetivo é que aquele atendente ele está na sua esfera de atuação, que ele dê a solução. Então, esse é o objetivo. E o objetivo da companhia é dar um atendimento digno a cada um.
Perfeito, Jaime. A gente vai continuar cobrando porque é uma necessidade da população que se resolva quanto antes uma série de questões, e essa é uma delas. Alguns meses atrás, tivemos aqui na Câmara de Vereadores o pessoal da RGE falando sobre energia elétrica, enfim, os problemas que a RGE enfrenta. Naquela sessão, eu cobrei do representante da RGE essa mesma questão da fiação dos telefones que são presos nos postes da RGE, né? Daí eles, entre aspas, naquela época, culparam as companhias telefônicas por não fazer o reparo, recolocar os fios todos nos postes, né? Então a gente não sabe muito bem em quem acreditar. E outra coisa que eu quero ver contigo, após a CPI da telefonia que aconteceu em todo o país, tiveram vários apontamentos que foram feitos, né, e cobranças perante as empresas de telefonia, e até eu e o vereador Miguel já conversamos sobre isso com o presidente da Comissão da Telefonia aqui no Estado, a respeito da série de melhorias que tem que ser feito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, dessas cobranças que estão feitas pela CPI da telefonia, naquele TAC, acho que não me engano o termo, de ajustamento de conduta que foi feito pelo Ministério Público, companhias e a CPI também, em especial a serviço de telefonia, para ver quando que vai ser contemplado aquela questão da telefonia, em especial móvel, lá de Arco Verde. Você tem um prazo para implementar esses serviços, né, as companhias telefônicas. Obrigado. Vereador Everson, a questão da RGE, culpados, sim, somos culpados, somos. Mas culpados com um ônus. Se nós tivéssemos a manifestação de que haveria a substituição dos postes, teríamos feito uma programação para reposicionar a rede, porque eles não podem atuar na rede de telefonia, eles não têm técnicos especializados para isso. Para isso são nossas equipes que têm que atuar. Obviamente nós tomamos conhecimento posterior à substituição, porque nós visualizamos, nem porque eles tenham nos comunicado, nós visualizamos, nossas equipes estão permanentemente a campo, visualizamos que as redes estavam despencando, as redes estão mal posicionadas, rompidas, enfim, uma série de situações, e aí nós precisamos fazer o quê? Montar um projeto de recuperação para o município, porque o volume foi muito grande de substituições, e nós não fomos avisados. Somos culpados porque não fizemos, mas não fizemos porque não fomos comunicados preventivamente para que pudéssemos atuar. Então, mas graças a Deus agora o projeto já está adequadamente aprovado, inclusive com a verba destinada, e vamos conduzir. Em relação à CPI, eu acompanhei o ano passado, tivemos em torno de 30 audiências, e eu participei em todo o estado, e eu participei de todas elas. Eu fiz questão de estar junto, até o deputado Hernani Polo me considera como se fosse da família dele, de tanto que nos vimos por aí. Enfim, brincadeiras à parte, né, nós participamos porque é o objetivo da companhia entender as comunidades e entender as dificuldades que as comunidades enfrentam. Não é só lá no escritório que eu consigo visualizar, apesar de nós termos uma tecnologia super avançada hoje, que podemos monitorar nossas redes, podemos monitorar nossos técnicos, podemos monitorar tudo. Mas efetivamente estar aqui ouvindo os problemas que são enfrentados, ele produz um efeito mais positivo na questão do entendimento, né? E nessas audiências evoluíram, obviamente que havia lá no início um entendimento muito baixo de todos os que participavam, depois foi crescendo e cada um foi entendendo qual a competência, entendendo quais as atribuições que as operadoras têm. E aqui no Rio Grande do Sul, digamos, a única concessionária de telefonia fixa é a Oi. E as outras operadoras, elas são autorizatárias para telefonia móvel. Então, não dá muito para comparar uma concessionária com autorizatária. Tem obrigações diferentes, tem N obrigações diferentes,
e N situações diferentes de condução. Nós somos uma empresa convergente com todos os produtos de telecomunicações, obviamente temos mais a responder. Mas notar que foram estabelecidos alguns critérios lá de atendimento, mas nada que contraponha às regras das obrigações estabelecidas pela Anatel, porque é numa instância de governo federal. Então, a própria CPI, junto com o Ministério Público, conduziram um entendimento para que houvesse uma qualificação. Perseguimos muito isso em todo o Estado. E foi conduzido, e hoje nós permanecemos ainda quinzenalmente mantendo o Ministério Público Estadual e Federal, o próprio PROCON estadual e municipal, a Assembleia Legislativa, ciente de todos os passos que nós temos dado. Em relação à telefonia móvel de Arco Verde, como disse, nenhuma operadora de telefonia móvel tem obrigações em relação ao interior do Estado. Não evoluiu ainda nesse sentido. A telefonia móvel, ela como eu disse anteriormente também, a CRT, Brasil Telecom, Oi, até hoje, nós primamos para que a fatura caiba no bolso do consumidor. Primamos por uma fatura acessível. Não adianta eu criar uma estrutura de comunicação e vender com uma fatura de R$2.000, que não são todos que podem pagar. Não atendo uma população do interior, não atendo uma população de localidades mais afastadas. Arco Verde, ele está numa região fora da área urbana. A única obrigação, Anatel, e ainda assim ela obedece um cronograma de atendimento que eu falei anteriormente, que Carlos Barbosa estaria para 2015 e 2016, a única obrigação é atender 80% no mínimo da área urbana do distrito sede do município. Então a telefonia móvel ela tende a crescer, mas ela tende a crescer num ritmo possível de viabilidade técnica e econômica também. Porque todos nós sabemos que nós precisamos sobreviver como pessoas físicas, como empresários, como empresa. Todos nós precisamos que seja rentável para que possibilite crescer e expandir, enfim, e dar andamento. Mas ainda não está dentro do plano de Anatel a cobertura de telefonia móvel do interior. Vamos crescer sim lá. Ok, obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Ari. Bem, eu também quero agradecer a visita do Jaime e cumprimentar também o Ronaldo. Cumprimento a plateia, principalmente os moradores de Arco Verde, de Coblença, a imprensa, os demais. E como falar por último, ou quase por último, nós vamos se tornar um pouco repetitivos. Escolhi algumas coisas, eu compartilho com o que o Valmor disse, com o que o Everson disse e com os que mais disseram. Quer dizer, as empresas terceirizadas é problema da Oi, não do usuário. A questão de um planejamento, também a empresa deve prever o imprevisto. Quer dizer, nós planejamos e certamente, durante um ano, vai acontecer coisas que não está planejado. Mas o usuário não pode sofrer por isso. A Oi faz, ou não sei se a Oi ou o call center, como chamam, uma pesquisa de satisfação. Eu já tenho... já fui atendido por pessoas altamente gentis, outras não. E eu tenho dito para elas, quando elas falam em pesquisa de satisfação, que eu gostaria que a empresa também fizesse a pesquisa de satisfação. Não para o atendente, mas sim para os serviços da empresa, seja ela terceirizada ou a própria Oi. Aí a Oi vai saber dos problemas e não, o atendente... se eu vou saber que o atendente me atendeu mal ou bem, não é o que importa mais para o contribuinte. O contribuinte quer um serviço de qualidade. Nós temos o sinal
da telefonia móvel da Oi muito fraco em Carlos Barbosa. Quer dizer, eu tinha da Vivo, e depois passamos para a Oi, exatamente por um telefonema, e a Oi tem um sinal bem mais fraco do que a Vivo. Muito mais fraco. Outra coisa, às vezes aparece contribuições para ONGs que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Aí tu liga na Oi e a resposta é que o contribuinte, que foi, em alguns casos, lesado, porque não sabia, e aí tem que ligar para essa ONG, ou esse instituto que seja, para poder cancelar isso. E aí a gente tenta ligar e ninguém atende, e assim vai, e no outro mês vem a fatura R$50 a mais, e assim vai. Eu acho que o contribuinte tem que ter dado ordem, e depois, quando cancela, tem que ser cancelado diretamente para a Oi, e não para essas outras empresas. E quanto ao posto, também vereador, compartilho. Por favor, tá questionamento. Depois eu faço. Isso. Não, se quiser fazer o questionamento, depois, porque já não, quanto ao posto em Carlos Barbosa, também compartilho com o vereador Rafael que nós precisaríamos ter aqui na cidade, ou aqui mais próximo, um posto de atendimento. Obrigado, Ari. Por favor, Jaime. Vereador Ari, as empresas terceirizadas, obviamente, são problemas da companhia, sim. E nós assumimos esse problema, nós, como eu relatei amplamente aqui, eu digo que a companhia teve um período bastante tumultuado de problemas. Citei os problemas, mas não disse que não seria a responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Buscamos todas as soluções possíveis e imagináveis, o senhor pode ter certeza, para dar a condução de chegar hoje no patamar que nós estamos, um pouco melhor e querendo crescer cada vez mais. Em relação ao planejamento, evidentemente que o planejamento todo ele prevê todo que tipo de imprevistos. Estão previstos rompimentos de cabos, estão previstos substituição de postes, estão previstos outros tipos de incidente, até as enchentes, mas não nos volumes que aconteceram. Vejam que, a exemplo da substituição de postes, que a companhia de energia atribui a responsabilidade para nós, e é a responsabilidade nossa, sim, reposicionar as redes, não estava previsto naquele número de substituição de postes. É muito mais amplo do que uma simples substituição. Um poste aqui, outro ali, tudo bem, mas uma centena, ou muito mais que uma centena, não estava previsto. As previsões, elas são feitas dentro do planejamento, sim. E aí, quando acontecem essas situações, a enchente estava prevista, mas não no volume que aconteceu em toda a Regional Sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com a força que veio, prejudicando os 3 estados, prejudicando todas as redes. Então, veja que a companhia se preocupa com essas previsões, mas elas foram além dessas previsões, muito além das previsões. E, evidentemente, nós procuramos contornar todas elas. Em relação à pesquisa de satisfação lá com o call center, a pesquisa ela se refere à companhia, não com o atendente. Então, se o atendente atendeu bem, é a companhia que atendeu bem. Se o atendente atendeu mal, é a companhia que atendeu mal. Então, isso nos reporta, e quando o senhor atribui o atendimento ao atendente, ou aquele atendimento está atribuindo à companhia, e vem para nós o relatório daqueles atendimentos. Nós perseguimos muito entender essa movimentação, justamente para contornar essas questões que foram aqui explanadas de demora e tudo mais. Então, nós
Aquela pesquisa de satisfação, ela serve para nos balizar e não ao atendente, é para a companhia mesmo. Assim, o sinal de telefonia móvel fraco, como eu disse, nós estamos, depende muito de em que região está. Nós estamos com uma cobertura móvel, apesar de não estar dentro da obrigação, estamos com uma cobertura móvel em 100% do distrito sede do município de Carlos Barbosa. E a cobertura móvel, o que ela prevê? Digamos, indoor, ela pode ser prejudicada sim. Eu posso estar dentro da minha casa, se a minha casa tiver uma estrutura mais reforçada, um vigamento, que esteja num direcionamento com a antena, eu posso estar prejudicado no quarto e funcionar só na sala. Pode estar sendo prejudicado na sala ou não funcionar bem e funcionar bem lá no banheiro, enfim, em algum determinado cômodo. Mas a parte indoor, ela não está conceituada nessa cobertura. Tem soluções, sim, que pode ser ampliado com pequenas antenas. Hoje são coisas pequenas que elas podem ser fixadas dentro de estrutura de empresas, de órgãos estaduais, federais e das próprias residências, para que amplie esse sinal. Outdoor, nós temos, digamos que, quando o município é conceituado, temos a obrigação de atender acima de 80% da área urbana do distrito sede. Aqui nós temos a cobertura de telefonia móvel do GSM de voz e mais a telefonia 2G em 100% da área urbana do distrito sede e a 3G, que é uma velocidade superior, em aproximadamente 80%. Óbvio que com esse apontamento eu vou solicitar que a equipe faça uma aferição. Eles estão permanentemente a campo, mas façam uma aferição para entender onde estão focados os problemas aqui no município e se possa melhorar isso, com certeza. Obrigado. Vereador, por favor. Só para complementar, aqui no bairro Vila Nova, onde é mais uma baixada, tem pontos que não sei se é o meu celular, mas deve ser o sinal da Oi. Não se consegue muita coisa, não se recebe e nem se consegue a ligação. Qual bairro? Vila Nova, na Baixada. A nova tecnologia, ela trouxe, vereador, antigamente nós tínhamos a CDMA, que implantava uma antena no morro mais alto de um município e atendia diversos municípios no entorno, não precisava multiplicar em número de antenas. Com a tecnologia, mas essa tecnologia vale salientar que ela foi descontinuada no mundo inteiro e não é diferente aqui. Inclusive não existe empresa que fabrique equipamentos nem aparelhos daquela tecnologia CDMA. Ela foi descontinuada porque ela só permite voz. E hoje a grande necessidade é a internet. Porque com a internet eu posso também fazer voz, né? O GSM ele já é diferente. Além da abrangência da antena, ela ser mais limitada, reduziu para menos da metade, ela é linear. Então, por isso que eu digo que um vigamento mais reforçado ele pode ser uma interferência. Uma baixada, ela pode ser interferência. Depende do posicionamento da antena, se próximo ou distante, ela pode dar algumas interferências. Por isso que a própria Anatel, ela rege que o distrito sede do município ele tem que ser atendido no mínimo 80%. Por quê? Ainda 20% são essas áreas de sombra que elas podem ser provocadas por uma série de situações de relevo e outras interferências. Para dar um exemplo prático, o telefone celular, se ele for envolto num papel alumínio, aquele de cozinha, aquele papel alumínio comum, se eu colocar o meu telefone aqui envolto no papel alumínio, o senhor tentar me ligar, não vai pegar a ligação. É uma interferência. Então, qualquer tipo tem estruturas que elas podem ser interferências fortes. Vou pedir para que a equipe verifique principalmente esse ponto aqui da baixada, de repente o posicionamento da antena. Óbvio que eu não posso direcionar a antena para que atenda a baixada, desprotegendo uma outra área que tenha maior população. Isso, elas são aferidas para que tenham a tendência de atender o maior número da população. Então, que conceitue, digamos, que esteja acima de 80% da área urbana do distrito sede.
Obrigado, vereador. Obrigado, Jaime. Próximo inscrito, vereador Walter Rames. Sim, senhor presidente, os colegas vereadores e o público aqui presente. Eu fui procurado, senhor Jaime, para os moradores do bairro Triângulo. Que foi quebrado um fio do telefone e ficaram 40 dias sem vir fazer o conserto. O pessoal lá, os moradores, eles abriram 4 protocolos, né? E ainda, além de tudo, depois no dia da fatura, eles receberam a fatura cheia. O senhor tinha falado antes que é cancelada aí a fatura, é ressarcido, né? Mas só que esses moradores tiveram que pagar a fatura cheia. Vereador Walter, o reparo não dá para ser aberto um protocolo dizendo, generalizando o bairro Triângulo, teve um rompimento de cabo e automaticamente todos aqueles, porque não se sabe quais efetivamente. Então, pelas determinações da Anatel em torno do tema de ressarcimento, é obrigado que cada um abra o seu protocolo para que esse surta o efeito de ressarcimento. Talvez a comunidade tenha aberto um protocolo somente para alertar o cabeamento rompido e possivelmente a pessoa que tenha aberto o protocolo tenha colocado o seu telefone. O telefone dele possivelmente tenha sido ressarcido ou vai ser ressarcido. A fatura seguinte ela nunca pode ser conceituada como a de ressarcimento, porque, como eu disse, são 6 ciclos de faturamento, depende do corte do faturamento. Ela pode estar na fatura posterior ainda. Em relação ao tempo que ficou, é evidente que ficou superior a um tempo aceitável. Mas é um rompimento de cabo, exige uma logística, exige uma substituição, exige equipe técnica e tudo mais. Não digo aqui que em um momento normal possa acontecer isso, mas em um momento que nós vivemos nos últimos meses, eu estou de acordo que tenha acontecido e lógico que eu não estou de acordo concordando, estou de acordo entendendo que pode ter acontecido isso em função do volume de situações que se criaram durante esse tempo todo. Nós tivemos incidências de grandes volumes. A exemplo desse cabo de 300 pares, ontem foram 300, hoje temos só 30. Foi a semana passada, hoje só temos 30. Então são 2 ou 3 dias de falha para aqueles 270 que já foram atendidos. Entende? Então a tendência é que não tenha esse tempo todo de espera. Mas o protocolo ele tem que ser aberto individual para fazer valer o ressarcimento. Mas o protocolo foi aberto individual. Porque aconteceu lá no bairro Triângulo e aconteceu aqui no Navegantes também, mais ou menos no mesmo tempo. E foi aberto individual os protocolos. E tanto lá no bairro Triângulo, eles tiveram que pagar a fatura, e no bairro Navegantes também. No bairro Navegantes então, ficou um pouco menos dias com o problema. Mas lá no Triângulo ficou 40 dias. E no bairro Navegantes ficou uns 25 dias. Todos os que ficaram, desculpe interromper, todos os que ficaram lá no bairro Triângulo, eles abriram individualmente um protocolo de reparo. Foi aberto o protocolo. Nós precisamos do apontamento disso, vereador, e aí eu gostaria que, se a Câmara puder, nessa recuperação da gravação, que o assistente legislativo possa nos transmitir, que aí com dados que aí nós verificamos pontualmente as situações. Obrigado. Os dados seriam nome e endereço, né, do cliente. Tá. O número e nome do cliente. O número do telefone, né, para identificar dentro do sistema. Tá, ok. Próximo inscrito, vereador Davi Bump. Obrigado, presidente, nobres colegas, a comunidade de Arco Verde, Coblense, do SIC, aqui da nossa sede, a imprensa inscrita e falada, ao Jaime, que tem boas-vindas aqui, juntamente com o Ronaldo, engenheiro. Eu fiquei atento depois de ver todos meus colegas que me anteciparam e falaram. Aqui é a Casa do Povo. E sabe que o vereador eleito pela população, ele é cobrado pela população. E por isso que nós convidamos vocês aqui hoje para vir aqui, para ver se nós conseguimos, ao menos, minimizar um pouquinho os problemas da nossa cidade aqui em Carlos Barbosa. Aqui em Barbosa é um caos. Nós temos um problema muito sério com
com a Corsan, nós resolvemos, graças a Deus, com a RGE também. Eu faria uma pergunta assim, o escritório mais regional, mais perto do município de Carlos Barbosa, seria qual é a cidade? Não sei se pode me responder, se depois eu vou continuar fazendo essa. Sim. Assim, ó, tem um número aqui, é 3461-1447, ficou 90 dias. E liga um dia, semana que vem, outra semana, e aquele problema de sempre. E até vontade de desistir, perdem tempo, tem trabalho, e aquele dever de continuar tentando ligar, é um descaso mesmo. Eu mesmo aqui, eu tenho uma firma, eu tento telefonar aqui para a divisa de Barbosa, com Garibaldi e Gonçalves, não consigo. Eu não sei porquê, com o celular tu consegue, pelo telefone não consegue. E de lá para cá vem, eu não sei o que está acontecendo. Outra coisa que eu coloco aqui, foi falado que Coblense foi feita a doação de toda a rede lá, e a Oi tem o compromisso até a sede aí, e não tem por inteiro. Agora, compromisso até a sede só, e cobrar. E paga uma taxa cheia, daquele do interior aqui que está fora lá, está pagando a taxa cheia, a mesma coisa aqui da sede. Então, acho que devia ter um diferencial disso aí. Por que cobrar sabe e arrumar não sabe? Essas coisas que eu me pergunto. A dificuldade que temos aqui é, quando a gente vai falar para vocês lá, eu digo vocês, a companhia toda, é aquele descaso total. É uma vez, 2 vezes, 5 vezes. Mas quando chega o dia da fatura, colocaram meus colegas vereadores aqui, se não pagar, vai para o SPC, é cortada a linha e assim por diante. Eu acho que devia ter um pouquinho mais, assim, de humildade com o nosso município aqui do Barbosa, porque aqui a Câmara, nós aqui fizemos assim, ó, quando é para homenagear, alguém fica campeão, nós homenageamos, quando é para parabenizar algumas pessoas, nós parabenizamos, mas hoje foi chamado aqui, hoje foi uma tempestade vindo em cima, sei que o senhor não é o culpado, mas quem vai na chuva está para se molhar também. Então, todas essas perguntas, eu fico muito preocupado, porque não somos ouvidos aqui e temos que pagar. O povo está cansado, tem gente revoltada. Dias a dia, um recebe 10 telefonemas, outro 5 telefonemas, e a população cobrando. Cobraram porque nos botaram aqui para defendermos eles. E nós somos aqui, respeitosamente, da população, cobrando de vocês. Eu gostaria de saber se teriam prazo, assim, o escritório regional de vocês, mesmo que fosse assim, ó, para nós poder fazer um protocolo aqui pertinho, uma coisa que podia ser atendida no dia seguinte, ou propriamente o conserto. Seria isso aí. Obrigado, vereador. Vereador Bambi, nós temos, eu em especial, tenho a convicção que a casa é representante do povo, até mesmo porque eu sou lá do interior de Davi Canabarro e sei muito bem que a população, ela não... a primeira coisa que ela pensa é buscar na Câmara de Vereadores um apoio para a solução de qualquer setor, mesmo que não esteja da competência, enfim, para conduzir qualquer situação. E sabemos disso e entendemos e, na verdade, não achamos errado, porque a população ela tem os senhores como representantes. E eu sou o representante da Oi para o Rio Grande do Sul, eu sou a pessoa para ouvir, sim. Pode falar que não tem problema, é isso mesmo. Nós estamos aqui para ouvir, entender e conduzir da melhor forma que pudermos. Em relação ao ponto de atendimento, obviamente o call center é uma tendência mundial que não tem como fugir disso, seja para reparo, para instalação, para transferência e tudo mais, mas eu gostaria que fosse citado no questionamento, no ofício, para que também pudéssemos pontuar e posicionar onde está o local mais próximo. Mas, evidentemente, como eu disse anteriormente, para um proveito da população, o call center é a solução. Ele só tem que funcionar bem. Óbvio que eu não concordo com essas situações que existem de demora ou de condução indevida, mas o objetivo dele é fazer com que qualquer momento do dia ou da noite que você esteja disponível, você possa acessar lá e fazer a sua transferência, fazer a sua solicitação de uma nova linha de internet, seja de um reparo, de um telefone fixo, enfim. Que aí você vai para uma via normal que fica registrado o protocolo e através daquele protocolo tem a condução com toda a companhia, seja na operação, e nós entendamos toda essa movimentação. Mas vamos pontuar a resposta junto ao mesmo questionamento que eu peço oficiar depois. Desculpa. Cobrar a taxa cheia nas localidades distantes. Em Coblense. Por quê? Isso, exemplo de Coblense. Mesmo nas redes FAT-B,
que eu explanei anteriormente, que seriam as redes fora de tarifação, da área de tarifação básica. Qual o conceito da rede de fora da área de tarifação? Para que nós possamos estender a comunicação até aquela localidade, as comunidades se reúnam junto com a prefeitura ou quem quer que seja, empresários, que proporcionem uma rede para levar até a comunicação até lá. Só que toda a minha estrutura, eu tenho que fazer toda a manutenção, eu tive que fazer toda a manutenção, tive que fazer a ampliação para que me proporcione. A ampliação de capacidade, ela não se dá só no local, ela se dá desde a base até chegar ao local. Então, eu tenho todo o mesmo custo para todos. Então, ele vai se diluindo e, nas grandes concentrações, ajuda com que aquela fatura daquela comunidade seja a mesma do local de grande concentração, que contribui com o mesmo valor, onde o valor ele é diluído de custo. Lá naquela comunidade, ela não tem a mesma diluição. Por isso que a Anatel, ela rege que seja dessa forma, para que seja, no mínimo, coerente. E que a fatura lá na localidade, ela não seja onerada em relação à distribuição daqueles custos para manter a comunicação até lá. Então, é um pouco inverso, vereador, desculpe eu colocar dessa forma, mas ele é um pouco inverso, porque as grandes concentrações proporcionaria ao cliente uma diluição maior do custo e a possibilidade de ter uma fatura mais baixa. Em contrapartida, as localidades mais distantes têm um menor número de usuários ou de clientes, ele teria, para que eu pudesse manter aquela comunicação, uma fatura bem mais elevada. Mas a Anatel resolveu inteligentemente igualar as faturas, tanto nos grandes centros urbanos quanto nas comunidades, para que não haja esse prejuízo. Então, é evidente que isso está regido pela Anatel, e é um consenso, digamos, que é uma atribuição sensata dentro dos termos que eu explanei agora, né? Então, a necessidade de equipamentos e manutenção, ela precisa para todos. E, obviamente, numa grande concentração, ela se diluiria muito mais, né? Já me mais assim, ó, se tivesse na época, quando viram que tinha todos esses problemas aqui, porque não vieram para cá, sabiam disso aí, aquele telefonema de um e outro reclamando, viesse aqui e dissesse, aqui 15 dias, 20 dias, nós vamos tentar resolver, comunicar esse pessoal aí que estava no caos, né? Eu acho que faltou isso aí. Se tivesse, que não disse, o setor mais regional, né? Se fosse Caxias ou Veranópolis, onde fosse, seria muito mais fácil para a gente se locomover ou falar ou divulgar. Então, essas coisas que eu acho que devem levar lá, leva o conhecimento lá para o pessoal lá e ver esse caso aí que eu acho que da cobrança não está certo. Eu acho que está cobrado lá, eu acho que tem que fazer a manutenção também daquelas pessoas, que é aquela que mora perto e aquela que mora um pouquinho mais longe. E se paga, eu acho que é um direito igual a todo mundo. Eu agradeço a vida de vocês aqui, certamente depois de ter ouvido todos os colegas vereadores aqui, não é os vereadores que falaram, mas foi a população de Barbosa que está clamando o problema do telefone. Porque aqui, assim, falou muito bem o meu colega vereador Ari, o telefone da Oi é um caos. Tu tocou o telefone, tem que correr o morro acima para ir lá tentar falar, ouvir, e você não daqui, corre para lá de baixo, ou sobe em cima da carroceria. Ou até em cima da cabine do caminhão para ser ouvido. Seria isso aí. Eu agradeço muito a vida de vocês e vamos tentar resolver o problema, assim, do telefonia de Barbosa. Obrigado. Só uma partezinha. Obviamente, a nossa intenção era realmente deixar bem transparente essa questão. Conduzimos diversas situações. Evidentemente, são 497 municípios, nós estamos presentes em todos eles. Não tive a oportunidade anteriormente de estar aqui, mas eu poderia ter feito isso, digamos, se houvesse uma solicitação. Estivemos interagindo por um grande tempo com o vereador Miguel e outros assessores legislativos da casa, e que nós explanamos, inclusive, essa situação. Obviamente que talvez não tenha sido divulgado dentro da Câmara, responsabilidade nossa, óbvio, mas estamos sempre à disposição para que fique isso transparente, em especial por ser a casa do povo e onde o povo vem trazer essas reclamações. Aqui estão apontadas todas essas situações, nós vamos, evidentemente, pensar cada passo melhor. Obrigado.
Obrigado, Jaime. Acabaram as... Só para uma questão de ordem, eu fiquei sem uma resposta, eu acho que o Jaime se passou. A questão dos descontos que estão sendo feitos na conta telefônica de ONGs, sem a devida... Isso, tá certo. Eu tinha apontado aqui. As contribuições para ONGs, como que acontece? A própria ONG, a empresa, ela é uma empresa convergente. A Oi é uma empresa convergente, que possibilita que outras empresas incluam na nossa fatura faturamento próprio. A exemplo da LBV, não sei se citou algum outro, são ONGs. Então, essas empresas atuam com call center próprio de venda. Obviamente, como tem gente boa em todos os lugares, tem gente de má fé em todos os lugares também. Nem todos os lugares têm gente de má fé, mas sempre podem existir. Nesse caso, são vendas de má fé, porque ligam, às vezes a pessoa não confirmou e inclui a confirmação. Vem para nós incluir na cobrança. A companhia, ela simplesmente recebe o faturamento como se tivesse sido acordado com o cliente, tivesse um contrato, mesmo que por telefone com o cliente. Lógico que a LBV não sai com um contrato para fazer essa contribuição, mas ela faz por telefone. Mas ela tem uma responsabilidade de agir eticamente, de efetivamente incluir na conta de acordo com o que foi acordado com o cliente. Nós incluímos na boa-fé de que eles tenham feito isso. Na questão de cancelamentos, é necessário que seja feito o cancelamento lá para que não continuem. Ressarcimento até pode ser buscado através do call center nosso, para que a empresa devolva esse dinheiro. Mas nós temos que buscar, aí demora um pouquinho, mas também lá naquela ONG é possível obter o ressarcimento mais rápido. Então, o atendimento da ONG em si, o telefone que não responde, aí não está na nossa responsabilidade, eu não quero tirar o corpo fora nesse sentido, mas é que está possibilitado esse tipo de contrato. É responsabilidade daquela ONG, sim, prezar pelo bom andamento de qualquer inclusão que tenha feito. Ela que responde por esse ato. Nós simplesmente incluímos na fatura para que seja cobrado. E é repassado imediatamente para aquela ONG. Todo o valor. Não tem impostos, não tem dedução para a companhia simplesmente repassa aquele valor. Então, a ONG que ela tem a responsabilidade de restituir e cancelar o contrato, ela precisa fazer isso. Obrigado. Senhor vereador, senão vamos ter que abrir de novo, né, o questionamento. Depois a gente conclui, porque todo mundo já teve as duas perguntas. A Câmara de Vereadores cumpre o seu papel aqui, como foi dito, não me lembro quem que falou, vários aspectos da comunidade aportam aqui nessa casa e a gente tem que agir dessa maneira. Eu quero tecer alguns comentários que eu anotei aqui. Evidentemente que ninguém erra por querer, ninguém atende mal a empresa se os donos ou os acionistas estivessem atendendo, obviamente que não ia atender mal. Quando tu delega uma função para pessoas, pode ocorrer isso que muitas vezes acontece. Até porque tem concorrência muito forte. Aqui, acho que a telefonia fixa ainda não temos concorrência, mas a telefonia móvel existe um monte. Foi falado um monte sobre call center, e eu concordo que o atendimento não é o que a gente espera, mas eu pergunto se alguém já ligou para o call center da Vivo, da RGE, da Caixa, do Banrisul, da Sky. É um problema recorrente. Eu acho que não é só o da Vivo. E isso me tranquiliza um pouco de ver que o diretor de relações vem para cá, assume os erros e demonstra vontade em tentar resolver. São problemas que têm que ser resolvidos. A gente não adianta chorar, espenhar, gritar, porque todo mundo paga imposto para ter segurança, para ter saúde, para ter educação, e nós temos segurança que a gente quer, nós temos a saúde que a gente deseja. Então é assim, é complicado. Também quero explicar aqui o problema aqui da Câmara de Vereadores. O nosso telefone 4088 foi parar numa vizinha, o da vizinha 4890, se eu não me engano, o 4090 veio parar para cá, foi invertido.
Deu transtorno, mas fizemos o protocolo, depois de um tempo foi corrigido. A funcionária teve que pagar a fatura da vizinha, porque ela veio o telefone dela para cá. Agora temos a outra pendurada, vamos ter que acertar também, porque infelizmente o setor público, como é que nós vamos fazer? Mas se resolve, é um transtorno, Mas quando eu falei com o Jaime, não quero defender ele aqui, ele relatou essa série de imprevistos que ocorreram, ou a gente entende, ou a gente teria que cortar o serviço. Eu estou há 4 meses lá em casa sem receber ligação no meu telefone fixo. Eu faço ligações. Estava indignado, liguei, foi um técnico lá, não resolveu, disse que o problema era interno. Liguei de novo, foi o técnico e ele me provou, botou o aparelho lá na entrada, o problema é meu, realmente, chamei um técnico e resolveu parcialmente, acho que o problema é no meu telefone. Então tem uma série de fatores que convergem para achando que a culpa é específica de alguém, quando a gente não tem. Nesse período de toda essa turbulência também, foi falado da internet, jamais eu tive falta de sinal de internet lá em casa. Diferente, também tem um telefone funcional da Oi, é um 8407, é da Oi, é do Estado, né? Que dentro do meu local de trabalho e dentro da minha casa não pega. E aí se entende, aqui no centro pega bem, em outros lugares pega bem, mas lá não pega. Então é uma série de fatores, eu acredito que foi importante a vinda do senhor aqui, do seu Ronaldo, mais ainda que se colocam à disposição. Agradecer também aqui, quero agradecer ao vereador Miguel, que é praticamente um porta-voz nosso aqui junto à Oi, visita do vereador Evelyn também, e dizer que a gente está reportando essa preocupação que é dos moradores de Carlos Barbosa. O problema é sério, continua ainda, esse problema continua, mas a gente tem visto que tem melhorado. E temos que cobrar, efetivamente, para que continue melhorando cada vez mais. Então, se os senhores puderem reportar essa preocupação da comunidade para Carlos Barbosa aos seus superiores, de que melhorem nesse sentido. Né? Entendemos os problemas e dizer que Carlos Barbosa está atento, precisa desse trabalho, desse serviço, é uma cidade ordeira, trabalhadora, grandes empresas que dependem, como o senhor falou, na questão de segurança, de saúde, precisa da telefonia. Já boto, então, à disposição do senhor para as considerações finais, mas só gostaria, a título de curiosidade minha, saber quantos mil ou quantos milhões de usuários a Oi possui, de clientes aqui no Rio Grande do Sul. E depois o senhor já pode ter fazer as considerações finais. Bom, na telefonia móvel nós temos 2,7 milhões de acessos ativos. Telefonia fixa, no Rio Grande do Sul, né? 1.300.000. Isso. Então, vejam que migrou muito para a telefonia móvel, né? No bolso de cada filho, no bolso de cada empregado, no bolso de cada cidadão. Então, diferente do telefone fixo, que é só na residência para atender toda a família em si, né? Então, o volume é bem maior. Mas, presidente, obviamente não é agradável a vinda para ouvir situações negativas e, ao mesmo tempo, é construtivo porque é com isso que a gente entende e faz conduzir a melhoria contínua, que é o objetivo da companhia. Então, para nós é muito grato e é uma satisfação estar aqui com vocês, apesar de ouvir só coisas negativas, estar aqui ouvindo para entender o que nós precisamos fazer mais. E o objetivo da companhia é fazer mais sempre melhor. E ficamos à disposição, evidentemente, da Câmara, do senhor presidente. E esperamos conduzir da melhor forma. Obrigado, Jaime. Desde o início ele mostrou, como eu falei anteriormente, se mostrou atencioso e disposto a vir para cá, tanto é que veio, a Ronaldo. Então, esperamos que realmente continue nessa melhora que vem ocorrendo agora nos últimos dias, para que tenhamos um serviço adequado. Obrigado, então, a vocês.
Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, depois retornaremos aos trabalhos.